Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: criança brasileira está entre os desaparecidos em desabamento de prédio em Miami. Menino de 5 anos e o pai italiano dormiam na hora do colapso. A mãe do garoto estava viajando. E agora o Estadão: São Caetano é a primeira cidade de São Paulo a aplicar a vacina da Janssen. A chegada das doses foi possível por causa da participação do Centro de Pesquisas da USCS na fase 3 de testes do imunizante. E agora valor econômico: garimpo dribla a Polícia Federal, ameaça a linha de energia e eleva risco ao sistema. A atividade ilegal dribla a operação e pode afetar o escoamento de Belo Monte. E por fim o Globo: a Prefeitura do Rio começa a identificar quem usou vacinas diferentes intencionalmente. Isso é crime e fraude, diz pais. O prefeito lamenta o surgimento do sommelier de vacina e alerta que todos os imunizantes funcionam bem. A melhor vacina é a que vai no nosso braço, diz pais. Uma pesquisa revelou que 8 em cada 10 jovens no Brasil têm medo de morrer por Covid-19 e a preocupação com a morte de familiares é ainda maior. A pesquisa sobre a influência da pandemia foi realizada com 17 mil jovens entre 15 e 24 anos, em 18 estados e no Distrito Federal. O medo de morrer por Covid atinge 8 em cada 10 jovens brasileiros e chegou a 79% dos entrevistados em abril. Foi o que apontou um levantamento da Associação de Ensino Social Profissionalizante, o ESPRO. O temor é ainda maior em relação à morte de familiares pela doença, 95%. Segundo a pesquisa, no início da pandemia, os mais novos não sabiam direito o que era e nem tinham muitos cuidados. Com o passar do tempo, o medo foi crescendo e a preocupação ficou ainda maior com os parentes do que com eles mesmos. De acordo com o levantamento do ESPRO, realizado desde abril de 2020, o jovem vive o pior momento da pandemia com um alto nível de preocupação e de tristeza com as medidas de isolamento social. Entre os temores da maioria deles estão também o impacto na economia e de perder o emprego ou a fonte de renda. O estudo revelou ainda que 94% dos jovens estão mais pensativos, 90% mais ansiosos, 81% mais desanimados e 75% mais tristes do que antes da quarentena. O governo de Israel anunciou hoje o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos fechados, após um aumento do número de contágios de Covid. O país tem mais da metade da população completamente vacinada. O primeiro-ministro Naftali Bennett já havia advertido sobre a possibilidade da retomada das máscaras na última quarta-feira. O uso obrigatório do item havia sido suspenso há pouco mais de uma semana na cidade de Tel Aviv. O aumento começou a ser sentido pelas autoridades de saúde desde a última segunda-feira, mesmo com 55% da população tendo recebido as 2 doses do imunizante. Israel já havia anunciado o adiamento da reabertura do território aos turistas devido a preocupações sobre a possível propagação da variante Delta. A cepa, inicialmente detectada na Índia, proibiu os moradores de Sydney de deixarem a maior cidade da Austrália, a não ser por absoluta necessidade. Autoridades temem a propagação da variante para outras regiões. Especialistas e autoridades de saúde alertam que a cepa indiana pode provocar uma nova onda em escala mundial durante o verão do hemisfério norte, caso medidas de prevenção não sejam adotadas. O código-fonte de Tim Berners-Lee para a World Wide Web é o mais recente NFT à venda. O lance alcançou hoje os 2.800.000 dólares. A sigla NFT significa Token Non-Fungible. Um NFT é um objeto digital como um desenho, uma animação, uma peça musical, uma foto ou um vídeo com um certificado de autenticidade criado pela tecnologia blockchain, que está por trás das criptomoedas. Não pode ser falsificado ou manipulado de forma alguma.
A casa de leilões Sotheby's de Nova York vende o programa que abriu o caminho para a internet que conhecemos hoje, mais de 30 anos depois de sua criação. A venda começou em 23 de junho e termina na quarta-feira. O lance alcançou os 2,8 milhões de dólares nesta sexta-feira. Esse valor equivale a 13,7 milhões de reais. O pacote inclui uma versão animada das quase 10 mil linhas de códigos de Berners-Lee e uma carta do próprio cientista da computação de origem britânica. Segundo a casa de leilões, a obra é única pela sua importância para a criação da web. As vendas de NFT são realizadas em criptomoedas, como o Bitcoin, em sites especializados. Mas as casas de leilão tradicionais estão tentando tirar proveito do fenômeno. E olha só, na China, o hotel mais alto do mundo foi inaugurado na capital econômica Xangai. Ele fica no topo de um arranha-céu de 632 metros de altura. Vamos ver. O hotel de luxo mais alto do mundo foi inaugurado em Xangai para hóspedes com bolsos fartos e sem fobia de altura. Ele ocupa os andares superiores de um arranha-céu em forma de espiral da capital econômica chinesa. O J-Hotel Shanghai Tower ostenta um restaurante no 120º andar e serviço de mordomo pessoal durante 24 horas por dia. O edifício de 632 metros é o segundo mais alto do planeta, depois do Burj Khalifa de Dubai. Nosso lobby está a 470 metros do nível da rua e o ponto mais alto do hotel, que é o 120º andar, tem 556 metros de altura. A inauguração foi atrasada em parte pela pandemia de coronavírus, mas o J-Hotel já começou a receber hóspedes em seus 165 quartos. Os clientes podem desfrutar de 7 restaurantes, bares, spa, piscina e outras atrações comuns a hotéis de alto nível. E o luxo não sai barato. Para comemorar a inauguração no último sábado, o J-Hotel ofereceu uma tarifa especial de 3.088 yuans, cerca de R$ 2.300 por noite. Mas os preços de alguns quartos podem ser realmente estratosféricos. Uma noite em uma J-Suite completa com lustres de cristal e sauna no dia da inauguração custam mais de 67 mil yuans, cerca de R$ 51 mil. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.